Curso de Estudo da Fé Bíblica, Kenneth Reagan, capítulo 5. O que é a fé? Parte 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Uma versão mais moderna do mesmo versículo declara: a fé é dar substância às coisas que se esperam. Precisamos entender que a nossa fé fornece substância às coisas que se esperam. Se ficarmos aguardando para ter algo sem crermos nessa conquista, não alcançaremos a bênção. É a nossa fé que faz as coisas que desejamos acontecer. Essa verdade é encontrada nas Escrituras Sagradas. Veja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, algumas ilustrações apresentam com clareza o mesmo pensamento do versículo inicial. Por exemplo, quando Israel entrou na terra prometida e subiu contra a cidade de Jericó, o Senhor disse-lhe exatamente o que fazer. Entretanto, a fim de que pudéssemos desfrutar da vitória prometida por Deus, eles teriam de crer na palavra e agir à altura dela. Em primeiro lugar, agir à altura da palavra é colocar a fé em ação. Por isso, diariamente, eles teriam de marchar dando uma volta completa ao redor dos muros da cidade durante 6 dias. No sétimo dia, eles dariam sete voltas. Então, quando soassem o instrumento musical, teriam de gritar. Ver Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4. Entenda que os filhos de Israel gritaram e agiram pela fé, enquanto os muros da cidade ainda estavam de pé. Foi essa fé que deu substância à palavra de Deus, ao agir pela fé. A promessa do Senhor tornou-se uma realidade e os muros caíram. Josué, capítulo 6, versículo 20. A fé é ativa. Precisamos entender o que é a fé. Ter fé é agir à altura da palavra de Deus. Todavia, muitas pessoas estão apenas esperando receber a bênção pedida. Por exemplo, em se tratando de receber a cura ou o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes as pessoas somente aguardam por algo, como a fé passiva, em vez de ativar em relação à sua necessidade financeira. Se você está apenas esperando algo aparecer, nada aparecerá, exceto contas a pagar. Há alguns anos encontrei uma pessoa no Colorado. Naquela época esse homem não estava trabalhando, embora tivesse de sustentar a sua esposa e 5 filhos. No entanto, ele estava somente confiando em Deus para conseguir algo, oportunidade de trabalho, e nada fazia. É evidente que ele continuou desempregado, já que não estava tendo fé. Aquela família era sustentada pela igreja, a qual frequentava há um ano. O homem estava esperando um trabalho, mas nada surgia, pois ele precisava colocar a fé em ação. O Altíssimo iria ajudá-lo a saldar as suas obrigações financeiras, porém, do ponto de vista natural, você também tem de fazer a sua parte. Você não pode simplesmente ficar em casa aguardando a bênção cair do céu. Além de orar e crer em Deus, você também deve agir à altura da sua fé, procurando um emprego. A partir de então, sem dúvida, algo acontecerá. O mesmo vale ao ponto de vista espiritual. Muitas pessoas estão apenas esperando a vitória chegar. Contudo, elas nunca chegará enquanto mantiverem uma atitude passiva, aguardando que o Senhor realize algo a favor delas. Por isso, para sermos vitoriosos, elas devem agir à altura da palavra de Deus. Um exemplo de fé ativa no Novo Testamento. Quero lhe dar um exemplo no Novo Testamento que demonstra o que é ter fé. Para comentaremos sobre um trecho do Evangelho de Lucas. Nele encontramos a história de um homem levado pelos amigos até Jesus. Lucas, capítulo 5, do 18 ao 25. O mestre estava em uma casa ensinando, e eles não podiam entrar por causa da multidão. O homem estava acamado, pois era paralítico. Eles os desceram pelo telhado e levaram até Jesus. As Escrituras dizem: e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Lucas capítulo 5, versículo 20. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. Alguns poderiam perguntar: o homem foi curado pela fé de quem? Pergunta. A Bíblia afirma: vendo-lhe a fé. Observe que está no plural. Isso inclui não só os 4 amigos que trouxeram o paralítico, mas também o próprio homem acamado. O paralítico demonstra ter
ter fé. Ao tentar se aproximar de Cristo, quantas pessoas entravam em uma cama permitiriam que alguém as levasse para cima de uma casa ou descesse pelo telhado? Pergunta. Também sabemos que aquele homem teve fé, pois quando Jesus lhe disse: levanta-te, ele estava na mesma condição, ou seja, deitado no chão. No entanto, em vez de levantar o paralítico, poderia ter dito: ó Senhor, não notou que ele está me carregando até aqui? Pergunta. Não posso me levantar. Cura-me primeiro. Todavia, ele tomou posse da vitória ao obedecer a ordem do mestre: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Desse modo, o homem começou a se mover, e quando ele assim o fez, desencadeou a cura. Como resultado, se o paralítico tivesse se recusado de agir à altura da palavra do Senhor, não teria a saúde restituída. De certo, ele percebeu a restauração porque agiu à altura da palavra de Deus. Ação à altura da palavra de Deus traz os resultados. Há uma lição espiritual para nós aqui. Quando agimos à altura da palavra de Deus, significa que temos fé, e quando ela está conosco, recebemos as respostas às nossas orações. Se fracassarmos em agir à altura da palavra do Senhor, esperando que algo aconteça antes de crermos, não receberemos do Altíssimo o que precisamos. Certa vez, um amigo contou a respeito de um culto que um evangelista ministrou. Nesse culto havia 4 cadeirantes. A evangelista apenas se aproximou dessas pessoas e disse em voz baixa: levante-se e ande em nome de Jesus. E todos, exceto uma mulher, levantaram-se e andaram. A pessoa que não recebeu a cura disse: não posso andar. A evangelista respondeu: os outros também não podiam andar, mas agora andam. A cadeirante replicou: eles puderam, mas eu não posso. Há anos estou assim, não posso andar. A evangelista teve de ir embora, deixando-a nas mesmas condições. Quantos outros agiram à altura da palavra que lhe foi dita? Os resultados vieram. Do mesmo modo, quando você age à altura daquilo que a palavra de Deus diz, ou daquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, os resultados aparecem, porque a fé funciona pela ação. Sem fé, você não pode receber de Deus. Uma das igrejas que pastorei, havia uma mulher que usava cadeira de roda. Ela tinha artrite e o médico lhe dissera que ficaria paralítica. A mulher e o marido nunca perderam um culto, fosse no meio da semana ou no domingo, ou na campanha de avivamento. Ambos eram assíduos. Sempre que eu orava por aquela mulher ser restaurada de qualquer outra enfermidade, ela era curada. Porém, ela nunca me pediu para orar pela artrite. Aquilo me incomodava, principalmente porque muitas pessoas na igreja já haviam sido curadas dessa doença grave. Algumas até comentaram a respeito. Talvez não seja a vontade do Senhor curá-la. No entanto, eu sabia que era a vontade do Altíssimo, pois Ele quer que todos sejam curados. Isso não significa que os cristãos curados serão salvos, mas sim que a bênção da cura lhe é roubada em um momento de incerteza. Certa tarde, um grupo de pessoas da igreja foi orar comigo e com aquela mulher na casa dela. Enquanto orávamos, visualizei exatamente o que Deus queria fazer que eu fizesse, e disse a todos: afaste-se dela. E fiquei do outro lado da sala, bem na frente da mulher. Estávamos em uma sala bem grande. Continuei: não a toque, fique longe dela. Apontei o meu dedo e afirmei: agora, irmã, levante-se e ande em nome do Senhor Jesus. Eu e todos os que estavam ali somente testemunhas de que um poder invisível a levantou e a manteve sentada no ar, acima da cadeira. A mulher podia mover os braços e tocou na cadeira. Quando fez isso, caiu de novo sobre ela. No momento em que isso aconteceu pela unção do Espírito, falei sem pensar: irmã, você não tem nem um pouco de fé? Tem? Perguntei. Você nem mesmo crê que será curada da artrite? Crer? Perguntei. Ela respondeu: não, irmão Rega, não creio.
morrerei e irei para o túmulo com a artrite. Foi exatamente o que aconteceu. A pessoa não pode receber de Deus além da própria fé. Você sabe o que aconteceria se a mulher tivesse cooperado com o Senhor e com o poder que estava sobre ela? Pergunta. Se estivesse contribuído, teria andado, ou seja, receberia a cura naquele exato instante. O Espírito Santo concede um impulso, mas é você que deve responder a ele. Muitas pessoas pensam que o poder restaurador de Deus irá mover-se e obrigá-la a fazer algo, quer queira, quer não. Quer cooperem com o seu poder ou não. O Espírito Santo não age assim. São os demônios que se comportam desse jeito. Eles usam a força e obrigam as pessoas a fazer o que querem. Já o Espírito Santo incita, concede um impulso, mas é você que deve agir. Cabe a você obedecer ou não. Eu estava dirigindo uma campanha de avivamento no Texas quando uma mulher foi convidada para receber o Espírito Santo. Impus as minhas mãos sobre ela, mas a mulher não respondia. Eu sabia exatamente o que tinha de errado com ela, porém, às vezes, você não pode dizer às pessoas o que está de errado com ela, pois não estão prontas para ouvir. Impus de novo as minhas mãos sobre ela e uma vez mais a mulher não respondeu. Sabia que levaria algum tempo para deixá-la em condições de enxergar o que estava de errado com ela. Como estava ficando tarde, passei a direção da reunião para o pastor. Depois do culto, quando saí pelo estacionamento para voltar à casa pastoral, observei que a mesma mulher estava sentada no carro dela. Ela parecia estar muito desapontada. Pedi ao Senhor que me deixasse ajudá-la. De súbito, o Espírito Santo mostrou-me como auxiliá-la. Desse modo, fui até o carro e pedi que ela lesse o livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, em voz alta. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ela leu, irmã, quem a palavra de Deus diz que falou em línguas? Bem, diz que o Espírito Santo falou. Pedi para que ela lesse o mesmo versículo várias vezes, até que, na quarta vez, ela começou a perceber, então leu mais devagar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Ora, eles falaram, sempre pensei que tinha sido o Espírito Santo que falara. Ela declarou surpresa. O Senhor me mostrou exatamente o que impedia de receber o Espírito. Veja, o trecho que você percebe que não se trata de um versículo isolado. Abrimos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos 10, 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar em línguas e magnificaram-se a Deus. Consigo entender, ela disse. Temos duas testemunhas. Vamos à terceira. Passagem de Atos 19, 6. Lemos. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Falaram em línguas e profetizavam. Se me chamasse para ser uma testemunha em um tribunal e o advogado me perguntasse quem fala em línguas, eu teria dito que é o Espírito Santo. Quem fala... Eu pensaria que estava dizendo a verdade, ela declarou. Agora quero fazer-lhe uma pergunta. Quando impus as minhas mãos sobre a sua cabeça, o Espírito Santo veio sobre você? Perguntei. O poder de Deus veio sobre você? Perguntei. Certamente, ela respondeu. Quero lhe fazer outra pergunta. Sua língua queria dizer algo que não era no nosso idioma? Perguntei. Sim, mas... fiz o possível para manter o meu pensamento longe dessa manifestação, ela afirmou. Não era para se esquivar desse mover, mas sim para cooperar com o Espírito Santo. Quando o Consolador lhe dá a expressão vocal, você deve ter fé para agir e falar de acordo com as orientações dele. Você não deve se afastar da liderança do Espírito Santo, e sim render-se a ela. Aquela mulher não tinha compreendido que a fé é cooperar com Deus. Quando ela percebeu que tinha de reter o Espírito Santo e cooperar com ele, de imediato começou a falar em línguas.
Há algum tempo conversei com uma pessoa que por 15 anos esperava receber o Espírito Santo. Durante a visita, ela me disse: "Você não pode me dizer mais nada sobre esperar. Sei tudo sobre essa busca a Deus." Ela sabia tudo sobre esperar, mas há uma grande diferença entre esperar e receber. Haja a altura da palavra de Deus. O evangelista contou-me durante uma reunião, uma pessoa apertou as duas mãos dele e disse com um largo sorriso, como se tivesse orgulho de fato: "Tenho buscado o Espírito Santo por 19 anos." O evangelista afirmou: "Não é bem assim." Jesus declarou: "Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei." Mateus 7,7. Se você estivesse buscando, já o teria achado. Durante esses anos todos, você apenas tem rodeado o altar. Parece que tudo o que as pessoas têm feito é somente rodear o altar. É tempo de abandonar essas atitudes e começar a agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste nisto. Ela é um ato. É pegar Deus pela sua palavra. A fé é cooperar com Deus. Eu estava em uma igreja na qual havia um homem incapacitado de andar por causa das queimaduras de um acidente. Ele apenas conseguia arrastar-se os pés no chão. Dirigimos a um culto de cura quando o Espírito Santo me tocou para convidar à frente todos os que tinham algum problema físico dos quadris para baixo. 12 pessoas foram. O homem que sofreu as queimaduras era o primeiro da fila de cura. Fui até ele e disse: "Você pode correr?" Perguntei. Ele ficou surpreso e respondeu: "Oh, meu Deus, não posso andar. Quanto mais correr." Eu repliquei: "Bem, o Senhor me disse que você vai começar a correr." Aquele homem não hesitou e simplesmente começou a arrastar-se pelo corredor tão rápido quanto podia. Desse modo, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu saltei da plataforma, tomei-a pela mão e rodeamos o local. Quando chegamos à frente, ele estava caminhando normalmente, não mais se arrastando, estava curado. Se eu não levasse a agir, a cooperar com o Espírito Santo, não seria capaz de ajudá-lo. A fé é agir à altura da palavra de Deus. A fim de que você perceba o quão grande foi esse milagre, vejamos o resultado da cura desse homem. No culto da noite seguinte, havia 2 idosos que foram à frente para serem salvos. Eles pareciam tanto quem pensei que fossem gêmeos. Mais tarde descobri que eram irmãos. Um tinha 74 anos e outro 72. Eles moravam ao lado da casa do homem que fora curado na noite anterior. Aquele irmão o viram trabalhando no jardim. Ambos pensaram que ele tinha se arrastado até lá. Porém, algum tempo depois viram-no de pé, ereto, andando normalmente para casa. Correram a fim de saber o que tinha acontecido. Ele contou que o Senhor o curara. Os 2 senhores partiram de culto e foram salvos. Um deles ficou cheio do Espírito Santo e o poder maravilhoso de Deus. Convenceu-se da realidade que Jesus como Salvador e curador. Além daquele homem, havia outras 11 pessoas na fila para a cura. Uma a uma, enquanto corriam, eram curadas. Quando chegou a vez da última mulher, e disse: "Irmã, estou pronta para correr." Perguntei. O irmão Reiga: eu não posso, falei. As demais pessoas também não podiam correr, mas elas o fizeram. Uma vez ela afirmou: "Sim, mas eu não posso." Após ela ter arrastado até o corredor, chamei-a de volta aqui. "Irmã." Quando ela retornou, continuei: "A senhora não o quer fazer, não é?" Perguntei. Ficou retida com a instrução do Senhor, e o seu interior levantou-se contra o que ele disse. "Não foi?" Perguntei. Ela respondeu: "Sim." "Então vá sentar, se não posso ajudá-la." Deus não pode ajudar quem não coopera com ele. Perceba que a fé consiste em dar uma substância às coisas que se esperam. A fé trata da existência daquilo que esperamos. Se você crer, agirá. Há alguns anos, em uma visão, Jesus me deu a melhor definição de fé. Ele me falou a respeito de uma situação particular, no qual, se eu tivesse crido em sua palavra, teria agido à altura da sua orientação. Assim, a melhor definição de fé é essa: se você crer, agirá.
Isso também diz respeito à palavra de Deus. Se crermos nas Escrituras, agimos à altura da sua veracidade. A fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Pelo fato de que não teríamos agido à altura daquilo que Jesus me orientou, por intermédio do Espírito Santo, durante a primeira fase do meu ministério, não obtive substância. No entanto, na segunda fase do meu ministério, agi à altura das instruções do Mestre. E a minha fé trouxe a substância para essa fase. Haja à altura da sua fé para ser curado. As pessoas querem a cura física, e posso dizer-lhe exatamente como obtê-la, pois encontramos essa resposta no livro de Atos. Atos capítulo 14, versículo 8 ao 10. Estava sentado em Listra certo varão, liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo percebeu que aquele homem possuía fé para ter saúde restaurada. Na verdade, todo cristão tem fé para ser curado. Alguém poderia dizer: se as pessoas tivessem fé, seriam curadas. Essa declaração está equivocada, pois não encontramos trecho algum na Bíblia com a afirmação: se você tiver fé, será curado. Entretanto, a partir do momento em que age à altura da fé que tem, ela operará e você será curada. Sem dúvida, o diabo tentará resistir em todos os sentidos, mas se você mantiver a sua ação, pela fé será curado. Haja à altura da sua fé para receber o Espírito Santo. Agir de acordo com a sua fé é um princípio válido para receber o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, depois do dia de Pentecoste, as pessoas perguntavam: você recebeu o Espírito Santo? Ver Atos 19, 2. Elas não perguntavam: Deus lhe deu o Espírito Santo. O Senhor não lhe dá o Espírito Santo, pois isto já foi feito, ou seja, o Consolador já foi concedido e enviado. Tudo o que devemos fazer é recebê-lo. Se você não levar as pessoas a receberem e agirem à altura da palavra de Deus, não há outro modo de ajudá-la. Desse modo, nem mesmo o Altíssimo agirá. Alguns poderiam dizer: receber o Espírito deveria ser mais fácil. É simples do que você explicou. De fato, é fácil. Se não fosse, eu seria mentiroso. Assim como Jesus e as Escrituras seriam. O Mestre afirmou que o Espírito Santo é um dom, uma dádiva e um presente. Lucas 11, 13, Tiago 1, 17. A Bíblia declara: tendo recebido do Pai a promessa, o dom do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2 e 33. É difícil receber um dom? Pergunta. Suponha que alguém peça a minha Bíblia emprestada e eu diga: aqui está. No momento em que estendo as minhas mãos para entregá-la, a pessoa se ajoelha e começa a bater no chão e chorar e implorar: por favor, irmão Reiga, por favor, dê-me a Bíblia. Muitos pensariam que ela estaria louca, ou ainda perguntariam: por que simplesmente não estendeu as mãos para alcançá-la? Meu irmão e irmã, as coisas espirituais são tão reais quanto as materiais. Deus lhe oferece um dom, o Espírito Santo. Você não precisa prostrar-se, bater no chão e orar: querido Deus, o Senhor sabe que eu quero o Espírito Santo. Não funciona assim, pois nesse caso trata-se de uma combinação de obras e incredulidade. O Altíssimo deixa claro a seguinte ideia: aqui está o Espírito Santo. Se você nascer de novo, pode receber esse dom. Agora você não precisa esperar, pois já está pronto para obtê-lo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você ouviu a palavra. A fé consiste em agir à altura da palavra que se ouve. Você quem deve agir à altura da palavra. Por isso, prepare-se e haja agora. Finalizamos capítulo 5.